Obrigado. Obrigado, Giancarlo. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença e bem-vindos a mais um encontro de paixão e ódio na canção. Hoje o título desse encontro é dado pelo Ronaldo, Amor Discreto. É um amor discreto, né? Uma das razões que me levou, durante algum tempo, a batalhar por esse tipo de evento, foi, de uma certa forma, mostrar os letristas. Mostrar, às vezes, até o rosto dos letristas. E isso eu me dei conta nos anos 70, quando eu estava trabalhando na Enciclopédia da Música Popular Brasileira, da música brasileira, e ia frequentemente ao Rio de Janeiro encontrar os músicos, os compositores, nas sedes das sociedades arrecadadoras de então. E eu me lembro tão bem do dia em que eu conheci o Antônio Almeida, o autor de Bolinha de Papel. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, que o João Gilberto lançou. Eu falei, nossa senhora, olha a cara do Antônio Almeida. Eu nunca imaginei que esse fosse o Antônio Almeida. Sobrou para mim. Daí para frente, eu vi que todos os letristas, as pessoas não sabem como é o rosto dos letristas. As pessoas não sabem como são fisicamente os letristas. Os cantores não, os compositores também não, mas os letristas sim. E foi isso que foi o embrião dessa ideia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar não só as palavras, mas o rosto dessa figura maravilhosa que é o Ronaldo Bastos. Obrigado. Obrigado. Bom, certamente, se fosse feito há 40 anos atrás, o rosto do letrista seria bem melhor, né? Com mais cabelos e tudo, mas tudo bem. Mas talvez não com a mesma profundidade, né? Talvez, talvez. Ronaldo, o que motivo te levou a fazer música? A inveja. Eu tenho tanta inveja das canções que as pessoas fazem, que fizeram, né? Eu fico querendo fazer, aquilo ali é tão bom para mim. Desde pequeno, eu nasci em Niterói e a minha vida, claro, jogava bola, fazia todas essas coisas, mas nesse tempo, e isso é comum a toda essa geração, do Caetano, do Milton, de toda a nossa geração, que é o rádio como grande elemento civilizador e de comunicação do Brasil, né? E eu ouvia a Rádio Nacional o dia inteiro, e era menino louco por aquilo, né? Aquele negócio, Emilinha, Marlene, Ângela Maria, Calbi Peixoto, não sei o que. E as canções, né? As canções do Carnaval, né? Eram lindas, aquelas canções do Carnaval, menino, né? Todo ano aquela fantasia de pirata, não sei o quê, e aquelas canções lindas. Então eu sempre tive muita inveja dessas canções, e eu sempre quis cantar também. E eu, quando estou sozinho, assim, cantando, assim, só para mim, eu acho que eu canto bem, mas para isso eu devo ter algum trauma que eu não canto. E depois eu só conheci gente que cantava melhor, quer dizer, aí não teve a menor chance. Você conheceu o Milton Nascimento, dá para parar de cantar na hora, nunca mais você quer cantar, né? Mas assim, então é inveja nesse sentido, porque eu aprendi essa profissão, foi a minha maneira, a profissão e a minha maneira de estar no mundo e tudo,
eu aprendi tudo através das canções. Todas as minhas memórias são através das canções. Para mim, as canções são as coisas que dão sentido ao mundo, né, que me formaram. E é uma inveja branca, né, naturalmente. Estamos falando de bons sentimentos e tudo, mas assim, essa inveja é o primeiro é a coisa que mais me move a fazer música. É tentar chegar perto dessas canções e tentar ser digno dos meus antecessores, tentar fazer alguma coisa para deixar aí para a galera que veio depois. É isso, basicamente. Beleza. Cada convidado elege uma canção de outro compositor para iniciar a apresentação. E o Ronaldo foi instantâneo na eleição. Quando eu perguntei para ele que música que você acha que deve ter, que tem a ver com o tema Amor Discreto, ele falou: Johnny Alf, Ilusão à Toa. Ponto. Foi o que bastou. E assim, a primeira canção de hoje, que será interpretada, como sempre, pelo Marcelo Onofre. É Ilusão à Toa, de Johnny Alf. Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram. É um amor que guardo há muito dentro em mim. E é a voz do coração que canta assim, assim. Olha, somente um dia longe dos teus olhos trouxe a saudade de um amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas, embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Amor discreto para uma só pessoa, pois nem de leve sabe que eu te quero e me apraz esta ilusão à toa.
Que sentido de modernidade tinha o Johnny Alf, né? Totalmente. Começo dos anos 50, muito antes da Bossa Nova. Não, e assim como letrista também, essas palavras que o Johnny Alf usa, né? Isso trazendo exuberância, isso aí só o Johnny Alf. Tem dois letristas brasileiros, assim, dois compositores, nem letristas, dois grandes compositores brasileiros que usam essas palavras nos lugares assim, inusitados, que é Johnny Alf e Luiz Melodia, né? São dois compositores que eu gosto muito. Poderia ter falado uma música do Luiz Melodia ali, mas assim, trazendo exuberância que me extasia, isso só o Johnny Alf faz ficar bom, assim, numa canção, né? Tem uma coisa sobre essa introdução à canção que as pessoas conhecem pouco, que é quando ele fala, eu acho graça quando um certo alguém, que muitos anos depois eu fiz uma música com o Lulu Santos que chama Um Certo Alguém. E eu fiz essa música como, além da inveja, eu também roubo. Aliás, todo compositor, geralmente todo artista rouba também, né? Uns roubam bem, outros roubam mal, essa é a diferença. Os que roubam bem, roubam por amor, os que roubam mal, roubam por ódio, né? Mas, ou por incapacidade, sei lá. Eu tenho vários defeitos, mas essa qualidade eu tenho, eu roubo bem. Antônio Carlos Jobim também roubava bem. Eu tenho vários ladrões antecessores da minha carreira de ladrão. Mas, assim, um certo alguém é uma citação dessa música, né? Essa música do Lulu Santos é uma citação dessa música. O Ronaldo teve a aventura de fazer uma música com Johnny Alf. E chama-se Olhos Negros. Uma lindíssima canção que já foi, inclusive, indicada como a melhor canção do ano no Prêmio da Música Brasileira, há algum tempo atrás. E, tendo em vista os versos de Olhos Negros que a gente vai ouvir e do Ilusão à Toa, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: o amor discreto é amor platônico? Nem sempre. Nem sempre. Ele é uma forma, talvez, de não arriscar a decepção, não é? Ou de tentar chegar de uma outra maneira, né, a coisa, né? Eu acho que o amor discreto, ele é discreto por uma contingência, né? É uma maneira de tangenciar. Sem ir direto. Sem ir direto e sem perder, né? Porque você não arrisca muito, né? Você está só ali. É uma forma, como outras formas, vamos dizer, sofisticadas do que chegar logo e dizer, vamos agora, né? As pessoas têm pouco, já vão querendo que noivar e casar, né? Não é assim, né? Vamos com calma, né? Vamos com calma, Como é que foi feita essa música entre você e o Johnny? Rapaz, o Johnny Alf é um dos maiores artistas brasileiros, um dos meus maiores ídolos. Eu tinha uma dívida com o Johnny Alf, agora eu vou falar, não falei aqui antes, não, eu vou falar. Eu, quando éramos jovem, cabeludo, e naqueles tempos que a gente era do movimento estudantil, não sei o quê, eu uma vez interrompi um show do Johnny Alf para fazer um discurso. Eu sou muito tímido, e imagina eu fazendo um discurso, mas tinha isso na época, entendeu? Você tinha que provar. Aquelas coisas, você tem que provar várias coisas, inclusive que você poderia entrar no negócio, então tinha esse negócio. E eu morri de vergonha por tudo, né? Pela situação e pelo fato de estar ali interrompendo o show do Johnny Alf. Quer dizer, os meus companheiros não sentiram que aquilo era para mim, certamente, entendeu? Mas eu saí dali arrasado. Então, muitos anos depois, por alguma razão que eu não me lembro agora, eu me tornei amigo do Johnny Alf. Eu procurei o Johnny Alf, não sei, eu me encontrei com o Johnny Alf de alguma maneira e desde então eu me tornei um amigo do Johnny Alf. E ele me deu, eu encontrei com ele no Rio de Janeiro, na casa da Áurea Martins, onde ele estava hospedado. Cantora de quem a gente falou tanto na semana passada. Então, na casa da Áurea, e ele me deu, então, essas músicas, uma fita, que eu até tenho algumas músicas até hoje para fazer. Eu fui amigo do Johnny Alf até o fim da vida dele, estive com ele o tempo inteiro. Em muitas situações. Johnny Alf me ensinou coisas incríveis, jogando Brasil e Camarões na Copa do Mundo. Eu estava na casa do Johnny Alf, ele me ensinando qual era a diferença de estilo entre Dalva de Oliveira e Zaurinha Garcia. Né? Claro que eu estava com o olho, assim, pelo menos com o ouvido ali nos foguetes para saber, torcendo, mas
mais uma lição de estilo dessa, né? O que é principal para um compositor, para um artista, é sempre o estilo, né? Porque a ética é só a gente ou é ético ou não é, mas assim, o estilo é uma coisa... E essas pessoas que foram meus antecessores são pessoas com que eu tive a sorte de poder conviver e aprender. Eu aprendi muito com o Johnny Alf e tive a sorte de fazer essa canção com ele. Foi de todas as canções que ele me deu, que ainda estão no meu arquivo e tudo, essa foi o que a gente realizou. Chama Olhos Negros. E é o que a gente vai ouvir agora, a parceria de Johnny Alf com Ronaldo Bastos e na voz e piano do Marcelo. Olhos negros, negros são os breus se não são meus. Ao meu olhar, olhos negros, por não serem meus, serão do mar. Mares negros, mares negros, eu te mergulhei por serem bons de navegar. Barcos negros, velas, ventos, naus a me levar. Olhos negros, diz quem é você. Não me negue o sim, guarda para mim um negro olhar. Tardes de verão, noites do sem fim, ardes para mim, negro lunar. Olhos negros, juro que eu sonhei quando encontrasse me entregar. Luzes negras são como faróis a me guiar. Na luz negra do mar, na luz negra do mar. Bonito, hein? Beleza. Beleza. Bom. Linda canção. Tem um verso aqui que fala Noites do Sem Fim. De onde veio esse verso? Ele vem primeiro de Caymmi, né? Eu só sou compositor porque um dia existia um cara chamado Dorival Caymmi. E eu fico sempre irritado quando tem algum crítico que diz que Caymmi não teve seguidores, né? Porque eu dediquei uma vida a fazer isso. É claro, eu sou de outra geração, vivi outras coisas e tudo, mas a minha procura sempre foi ser o mais simples possível e ser mais Caymmi possível, né? E aí quando era jovem, estava no ginásio,
a minha turma de colégio, do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, a gente foi de avião da FAB para a Bahia, eles faziam esse negócio, a gente ia ver nos paraquedistas, aquele avião de lá, a Bahia em 1960. E eu me apaixonei pela Bahia. Depois, mais tarde, aí teve atrás do trio elétrico, que é meu amigo do Caetano, ia para lá para passar lá, ficava lá com a galera, lá na festa, na casa deles, não sei o quê. Mas Caymmi sempre foi minha referência, e a Bahia passou a ser. E nos últimos anos eu consegui, né, aos poucos, primeiro ali ficando na casa das pessoas, não sei o quê, consegui ter assim um cantinho que eu fico e eu componho bastante lá. Então lembrei disso. E naturalmente dentro dessa música, como lembrou o nosso querido Marcelo, ela tem uma função que ela não é tão amor discreto, ela não é tão assim, uma coisa não se realiza, porque no Noite Sem Fim ela se realiza, né? Quando Tardes de Verão, Noite Sem Fim, na realidade aconteceu alguma coisa, não é assim nada, não há sexo entre nós. Né? Mas ela e Noite Sem Fim parece essa coisa, parece uma expressão que se vê em Jorge Amado, né? As Terras do Sem Fim, é referência a esse mar, de certa maneira, mesmo que eu não estivesse na Bahia, eu estava pensando naquele mar ali que eu vejo às vezes. Qualquer outro mar, não precisa ser da Bahia, mas no meu caso era isso via o Dorival Caymmi, de quem eu também, por graça dos deuses, também me tornei amigo. Foi uma gratidão. Com Dorival Caymmi é uma amizade abençoada. Foi. Para mim foi. Para todas as pessoas. Aliás, foi ele que me ensinou a beber um copo d'água de manhã cedo. Antes, beba, Zusa, um copo d'água é a primeira coisa que você deve fazer. Toma um copo d'água e depois comece seu dia. Todo dia eu lembro dele. Ô, Ronaldo, você é cantor? Não, eu acho que eu só sou compositor porque eu sou cantor. Quer dizer, eu não componho, eu não escrevo poema. Não escrevo livro, não tenho essa pretensão, quer dizer, sou um leitor de poemas, um leitor de livros, de romances, de biografias, etc. Mas eu não tenho essa, e nem a vontade de aproveitar o fato de ser conhecido para lançar um livro mais ou menos, um livro de poemas ruim, né? Assim, Ronaldo Bastos, as poesias devem ser boas. Não são, né? Não são. Então eu não tenho, nem faço, quer dizer, nem que eu faça, eu não faço. Eu só faço letra de música, é a única coisa que eu sei fazer. Na realidade, eu sobrevivo disso, em todos os sentidos eu sobrevivo, né? Assim, que é o que eu sei fazer. Mas eu sei fazer isso, a minha maneira de fazer isso é cantando, por isso eu faço sempre em cima, geralmente, quase sempre, 98% das vezes, em cima das melodias, que para mim a parte mais importante da canção é a melodia. A letra tem que ser só não comprometer. E aí eu acho que eu sou cantor. E aí acontece um negócio, que eu também não falei aquela hora, que acontece um negócio que é o seguinte, que muitas vezes eu estou compondo, sei lá, alguém me dá uma melodia, né? Sei. Só que essa pessoa, geralmente esse compositor, que é também um artista, não sei o quê, eu levo muito tempo. Então, meses depois, ele está fazendo outra coisa, preocupado com outras coisas, e eu estou ali, né? Batalha. Então, chega uma hora que eu conheço tanto aquela melodia que eu já me vi ensinando alguns grandes cantores brasileiros como é que se cantava aquela música. Não vou citar nomes, mas ensinando que eu digo assim, não é assim, não sei o quê. É claro que eu, perto dessas pessoas que eu ensinava, eu não canto nada, porque são grandes cantores, né? Eu acho que eu abortei a minha missão de cantor no dia que eu, antigamente, tinha aqueles gravadores. Só um tio, assim, que aparecia de vez em quando, tinha um gravador daquele de fita, assim, né, aquele trambolho. Eu ouvi minha voz e fiquei traumatizado, nunca mais cantei na vida, publicamente, né? Mas eu sou cantor, sim. Eu acho que eu tenho a noção do que é cantar. Claro. Está aqui, não é? Tá. O Ronaldo fez uma composição lindíssima com o Celso Fonseca, guitarrista e cantor. Celcinho foi guitarrista do Milton, do Gil, muitos e muitos anos. E é uma música falando do carnaval, chama-se Alma de Pierrot. E eu sempre tive a ideia de que um amor nascido no carnaval
na maioria das vezes, é uma coisa muito breve, porque as circunstâncias carnavalescas, na minha época havia lança-perfume, e liberado e tal, carnaval em Poços de Caldas, pode, vale tudo. Era uma farra. Carnaval em Poços de Caldas, é uma loucura. Eita coisa, né? Pois não é que eu me apaixonei por uma moça e vinha casar com ela. Até hoje. Lá de Poços de Caldas. E então eu fiquei, na verdade, contradizendo a minha própria tese de que o carnaval, a paixão do carnaval não é uma coisa breve. E eu queria que você colocasse isso justamente nessa canção lindíssima, Alma de Pierrot. Se uma paixão carnavalesca é duradoura, o que é? Não, pode ser. Nessa canção ela é duradoura, né? Na canção ela é duradoura. Na realidade, eu recebi essa melodia do Celso, com o meu parceiro. A gente, nos últimos anos, fez alguns discos juntos, né? Muitas canções que estão aí gravadas por várias pessoas e tudo. E tem sempre essa... A música popular, ela tem sempre mais ou menos os mesmos formatos, né? As canções têm mais ou menos assim, a canção é sobre isso, ou é alguém que vai, que você está com saudade, ou alguém que você ficou, ou você fala de... É mais ou menos a mesma coisa. Então tem esses módulos dessas canções. E tem uma canção clássica, né, num desses módulos, que é o Amor de Carnaval. Eu falei, pô, vou fazer uma canção Amor de Carnaval. Tem uma coisa aí que é muito íntima, porque é uma canção de uma pessoa que é triste. E eu só tenho medo de uma coisa na vida, que é da minha tristeza. Quer dizer, eu sou um cara que eu não fico assim, não sou naturalmente, mas eu tenho um cuidado muito grande com essa coisa da tristeza. E isso, assim, tem uma coisa... Necessariamente as canções, que a gente está aqui falando, parece assim, eu falo eu, é uma coisa que eu... É porque as canções também não precisam ser necessariamente assim o que a gente é. Você pode inventar também as canções, né? Porque eu achava antigamente que era isso, quando eu comecei a compor comigo, né? que eu levava um ano fazendo a canção, porque estava aquele momento, aí fiz Nada Será Como Antes, Fessé Gafa Mulada, que é aquele momento político, e tudo aquilo tinha que ser vivido. Se você no meio da canção tivesse mudado, você tinha que jogar aquilo fora, né? Aí depois eu comecei a pensar, não só comecei a pensar, mas por necessidade também disso virar uma profissão, comecei a pensar como é que eram os musicais americanos, as grandes canções do Cole Porter, do Gershwin. Ninguém ficava perguntando isso, porque chegava e falava assim, olha, aqui tem uma cena... Que é assim? É o seguinte, você é uma mulher japonesa, está na beira do cais esperando um marinheiro americano, escreva uma canção. E aí eles escreviam aquelas canções maravilhosas que até hoje as pessoas gravam. E a gente falava, não, mas eu não sou japonesa, eu não sou mulher, vou escrever para um marinheiro americano, absurdo, nem pensar. No começo, quando eu comecei a fazer música, era assim. Depois eu comecei a pensar, não, você pode escrever. O Chico Buarque não escreve tão bem, claro, como Enquanto Mulher, não é? É um dos compositores da alma feminina, assim, né? Então, necessariamente, quando essas coisas todas, não sou o tempo inteiro, né? Uma coisa biográfica, eu, está uma apresentação aqui de eu, não é isso. Mas tem uma coisa comigo, um pouco, fala da Mangueira, que é uma paixão que eu tenho, fala dessa situação do carnaval, que é uma coisa que eu gosto muito, fala dessa situação do carnaval, de estar no carnaval e vendo o que está acontecendo, não necessariamente pulando na frente do bloco. Claro. E fala dessa coisa da tristeza, de uma tristeza muito forte, de uma pessoa que é muito triste e que é, de certa forma, libertada disso por esse amor de carnaval, que costuma ser bastante volúvel, exatamente porque é carnaval, termina na quarta-feira, mas nesse caso é uma coisa que continua. E, na realidade, eu acho que ele continua, é a alegria, claro, sobre a tristeza. Eu acho que essa é a leitura dessa canção. Pensando agora, pode ser que amanhã eu fale exatamente o contrário. Chama-se Amor de Carnaval. Chama-se Alma de Pierrot. Desculpa. Amor de Carnaval, Alma de Pierrot. E a gente vai ouvi-la com Marcelo Onofre.
alma de Pierrot, quem me vê assim não vê a tristeza marcando a cadência com seu tamborim. Mais do que ninguém implorei a Deus que a alegria vestisse meus dias com seu arlequim. Eu me preparava para ver a mangueira passar, estação primeira foi lá que eu fiz meu lugar. Vindo com a minha escola, a sorte sorriu afinal. Encontrei meu grande amor no carnaval. Desta vez não é chuva de verão. Chega a quarta-feira, renasce das cinzas, só pensa em sambar meu coração. E foi só por causa do amor que na minha vida faz sol. Apontou saída pra quem não sabia viver sem chorar. Eu me preparava pra ver a mangueira passar. Estação primeira foi lá que eu fiz meu lugar. Vindo com a minha escola, a sorte sorriu afinal. Encontrei meu grande amor no carnaval. Encontrei meu grande amor no carnaval. Encontrei meu grande amor no carnaval. Essa canção me despertou o sentido de inveja, viu? Mas é bom. Que inveja! Como ela se desenvolve linda. Muito bonito. O Ronaldo é um cara que teve uma fase hippie. E A fase terminou, será? uma fase que se prolonga até hoje. Ele só não teve uma infância hippie. Não. E existe uma música dele chamada Nuvem Cigana, em parceria com o mineiro Lô Borges. O que você tinha em mente quando você fez Nuvem Cigana? Bom, eu não sei, nessa época não dá para saber, em mente não dá. Não, esse é um momento, né? É um momento no mundo, no Brasil particularmente, você tem ao mesmo tempo que você tem uma ditadura, uma repressão e tudo, você tem uma coisa de libertária, está acontecendo toda essa transformação que aconteceu no mundo, que a gente agora não sabe se deu em muita coisa. É né? verdade. Não, eu particularmente esperava que a gente tivesse anos-luz além em tudo. Mas tudo bem. E vivia-se assim. Né? Vivia-se com o pé na estrada. Era uma maneira de viver. E a gente, nessa época, estava fazendo as canções e era muito assim, era feito assim, né? A gente, na realidade, não tinha esse negócio, não tinha Star System, né? Não tinha TV Globo, não tinha essa coisa, não tinha... era ali, a gente estava ali
bando de moças, de rapazes, de gente, né, procurando um caminho da juventude, né? Isso é coisa da juventude. Como é que faz para ser digno, ser feliz e ser bacana e enfrentar isso sem, entendeu? E a gente estava fazendo as canções de um disco chamado Clube da Esquina. Tinha essa canção e ela fala desse momento, desse momento pé na estrada, esse momento. Era uma época também chama Nuvem Cigana, é do tempo que nasciam os filhos, né? Tem os filhos da Bebê. Eu sempre pensei assim, era sempre lua prateada, não sei o quê. Até as crianças se chamavam dessa coisa, né? Só tinha filho, chamava, não sei o quê, pôr do sol, e chamava Nuvem Cigana. E a gente, entre uma canção e outra, assim, de fusquinha, assim, nessas estradas, eu tenho um grande amigo chamado Cafi, que é um grande fotógrafo, que fez a capa dos discos dessa turma e dessa época toda. A gente saía muito com um fusquinha assim, andando pelas estradas de terra. A gente procurava duas coisas, era Circo Mambembe e Nuvem Cigana. Era essa nuvem, a gente tinha um negócio na cabeça que era nuvem, então a gente saía fotografando a nuvem até achar essa nuvem. E a música chama Nuvem Cigana, e só muito depois. E é uma coisa também sobre o medo, porque é uma época que, ao mesmo tempo que era totalmente libertária, você convivia muito com o medo ali, o tempo inteiro, né? Aquilo era... Todo dia tinha um acontecimento daquele, né? Os era dois, uma fase braba. Era uma fase braba. E boa também, né? Porque a juventude é incrível, né? Eu gosto, inclusive, dessa palavra muito. A juventude é uma das palavras mais lindas que existem. Mas, assim... E aí eu descobri, assim, hoje aqui conversando, eu falei assim, você acha que eu escrevi essa música também para mim, né? Porque tem um você nessa música que eu nunca tinha me dado conta que você era eu. Eu acho que eu estava assim, tipo, dando um toque. É isso. É uma música estradeira, né? É uma música, é canção da estrada, aqueles formatos da canção que eu falo. Tem uma coisa que chama Canção da Estrada. Sim. E essa é uma canção da estrada. Nuvem Cigana, Marcelo. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada, pó, poeira, ventania. Se você soltar o pé na estrada, pó, poeira, eu danço com você o que você dançar. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, sol sereno, ouro e prata, sai e vem comigo. Sol, semente, madrugada, eu vivo em qualquer parte do seu coração. Se você deixar o coração bater sem medo, se você deixar o coração bater sem medo, ei! Se você deixar o coração bater sem medo, eu danço com você. Meu nome é nuvem, pó, poeira, movimento. O meu nome é nuvem, ventania, flor de vento. Eu danço com você o que você dançar. Se
bater sem medo. Se você deixar o coração bater sem medo, cantem comigo. Se você deixar o coração bater sem medo, se você deixar o coração bater sem medo, ei, se você deixar o coração bater sem medo, se você deixar o coração bater sem medo, se você deixar o coração bater sem medo. Uma das canções mais conhecidas do Ronaldo foi feita em parceria com o mineiro Flávio Venturini. Chama-se Todo Azul do Mar. Todo mundo conhece Todo Azul do Mar, é uma canção que foi ultra gravada. E ela tem várias considerações para a gente fazer. Se você tem para fazer. Não, você faz as suas primeiro. Bom, uma das coisas que a gente vê é se o olhar tem uma importância grande no início de uma relação amorosa. O olhar, a primeira vez que você vê a pessoa. Eu até já falei sobre isso num encontro anterior. E isso, o que você acha? Isso você... Claro. Você sempre primeiro toca com os olhos, né? E o amor discreto, às vezes, você toca só com os olhos. Né? Aí é a impermanência, né? É a transcendência. Né? É verdade. E... Pode ser que a gente é mais malandro do que isso, né? Que é mais. O Ronaldo estava me contando hoje que, às vezes, você faz uma música para alguém que não merece. Porque não tem a menor importância. E que você, então, depois fala, pelo amor de Deus, por que porque não tem a menor importância? Importância, porque esse negócio assim, fulano fez a música para fulana, não sei o que, não sei o que, não sei o que, às vezes foi um erro. Mas a música fica, e isso não tem importância. Não dá um arrependimento? Mas acontece. Acontece. Você faz essa música, por exemplo... Mas tudo bem, eu não quero tirar a mágica, né, de vocês, não falei nada, finjam que está tudo certo, né? Mas é isso. Essa música tem uma coisa que... Eu sempre me contava a história daquele cara que viajou no Queen Elizabeth, que antigamente tinha aquele transatlântico, Queen Elizabeth. É porque a gente é mais antigo, fica falando essas coisas, de repente o cara não sabe nem o que é isso, que agora tem carros, aí vão de avião, mas tinha o Queen Elizabeth, que era o maior navio do mundo, e tinha essa coisa, a coisa mais sofisticada de você fazer. E disse que um cara fazia um cartão de visita dele assim, passageiro do Queen Elizabeth. E desde então eu tenho vários cartões, assim, que de vez em quando eu falo assim, agora meu cartão é não sei o quê. Nessa época, eu dizia assim, vou fazer meu cartão de visita assim, Ronaldo Bastos, viciado em baladas. Baladas não tem o sentido naturalmente que tem hoje em dia, né? Baladas era aquela música lenta. Né? O verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido de baladas. Depois virou o contrário, né? É igual... Tem várias coisas, por exemplo, celebridade antigamente significava uma coisa, agora significa o contrário. Né? Chique também antigamente significava uma coisa, significava... Baladas é uma dessas palavras, que significava uma coisa e agora significa o contrário. Porque agora balada é um negócio, balada, vamos pra balada. Que também é bom, nada contra também. Mas assim, essa música é uma balada, com essa melodia que o Flávio Venturini apareceu, com essa melodia. Tinha um disco do 14 Bis, né? O Flávio Venturini fazia parte dessa banda, ia gravar e não sei o quê. E chegou, não só a melodia era arrasadora, como eu falei assim, por várias circunstâncias na época, esse negócio de ciúme, de compositor, não sei o quê, aquelas coisas, aquela fofoca do métier.
Eu falei assim, vou arrasar. Eu vou arrasar, que eu vou mostrar como é que faz uma balada. Aí fiz essa balada, baseando na coisa mais comum, uma das coisas mais comuns, que é a primeira vez que as pessoas veem o mar, né? Isso aí todo mundo, é igual assim, a primeira vez, onde você estava quando Kennedy morreu, para os mais velhos? Onde você estava quando derrubaram as Torres Gêmeas? Ficam várias referências, então tem a primeira vez que você viu o mar. Isso é uma coisa assim, então já é um acontecimento que as pessoas ficam mobilizadas. E a outra, como eu faço sempre músicas baseadas em outras músicas, quer dizer, não é baseado em outras músicas, mas sempre tem umas referências. Por exemplo, eu fiz Chuva de Prata, baseado... quando chegou a melodia de Chuva de Prata, eu me lembrei que eu adorava, quando eu era criança, não sou tão velho assim, então quando eu era bebezinho, eu adorava Celi Campelo cantando Banho de Lua. Amava, eu era garoto. O branco é como a nuvem, seu luar. Adorava isso. E eu era garoto, gostava muito. E aí quando chegou a melodia de Chuva de Prata, eu falei, vou fazer Banho de Lua agora. Vou fazer Banho de Lua, vou fazer tudo aquilo que o Banho de Lua me deu, eu vou dar de volta. Na realidade, também tem uma coisa que, nessa música, Todo Azul do Mar, que é Azul da Cor do Mar, de Tim Maia, né? Eu gosto tanto dessa música, e soa tão bem Azul da Cor do Mar. Eu falei assim, todo azul do mar vai soar, não soa tão bem quanto Azul da Cor do Mar, que é melhor, mas vai soar bem. Mas isso foi lá para coisa. Na realidade, eu pensei em fazer uma balada de amor sobre essa emoção de ver a primeira vez que você vê o mar é tão intenso quanto a primeira vez que você vê uma pessoa pela qual você se apaixona. Foi basicamente isso. Marcelo. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir, do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha pra ficar. Daria pra pintar todo azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz
confessar, escravo do teu amor, livre para amar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo o azul do mar. Foi assim como ver o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar. Onda azul, todo azul do mar, daria pra beber. Todo azul do mar, foi quando mergulhei no azul do mar. Beleza. Uma das palavras que intriga a gente quando lê a letra de Todo o Azul do Mar é o visgo. Do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. É uma palavra difícil de ser encontrada em poesia, em letra de música, mas é absolutamente correta. E hoje em dia a maioria das pessoas não sabe mais, porque não tem mais esse negócio de pegar passarinho com visgo, né? Isso é para isso a galera lá. Eu tenho uns amigos que ficam brincando comigo. Aquela música do visgo, eu acho que esses amigos que brincam comigo, eles não gostam muito dessa palavra. Não é uma palavra assim linda, né? Mas nesse momento, é claro que passando as gerações, ela fica um pouco perdida, porque as pessoas não sabem mais o que é visgo. Visgo, o que é? Deve ser, sei lá, um novo tipo de tecnologia, sei lá, né? Ronaldo, a canção seguinte foi feita em parceria com o seu parceiro mais frequente, que é o Milton Nascimento. Chama-se Um Gosto de Sol. E ela menciona uma cidade. E, ao mesmo tempo, em vários versos aparece a palavra pera, da fruta pera. Primeiro eu queria saber qual é essa cidade, se é que você se lembra de qual é a cidade mencionada, e por que pera? Seria uma relação com um quadro impressionista, um quadro de natureza morta, alguma coisa assim? Essas perguntas são difíceis, Zusa, né? Mestre Zusa tem que passar aqui na prova. É o seguinte, a cidade é difícil, né? Porque essa é uma cena, voltando ao negócio do amor discreto, assim, a forma de amor mais incrível que pode existir é você passar, né? Você passar, se apaixonar e ir embora, sempre uma coisa que você está passando de carro, de ônibus, de trem, isso é uma coisa maravilhosa, porque aí é perfeito, né? Não tem nenhuma das consequências depois, né? Não tem nada, é aquele momento ali e foi. Né? Não precisa ninguém ficar sabendo. Nenhum dos dois. Ninguém precisa ficar sabendo. É uma coisa assim, isso realmente é a forma mais, assim, na minha modesta
opinião nesse caso modesta, imodesta em muitos outros casos, mas assim, a cidade é uma cidade estrangeira, porque diz na letra que é estrangeira, certamente, talvez Amsterdã, ou algum lugar por ali que seja uma coisa bastante... Porque tem essa sensação de ser uma coisa que seja completamente... Nem aquela cidade que você fala a língua. Sei. Né? Porque quando você percebe mais, assim, por exemplo, eu tenho ido bastante nos últimos tempos a Berlim, por causa do trabalho que eu estou fazendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas é ótimo, porque eu não falo nada de alemão. É tão mais próximo aquilo que você ficar entendendo o que está acontecendo, né? É claro. E quando começa a falar, vai piorando. Né? Quando você não acontece nada, você só passa, já está tudo bem. Né? A Pera, ele vai cantar a música, essa noção de uma pessoa que praticamente tinha se esquecido do que era, né? Da força que tinha. E essa visão lembra de uma outra pessoa, porque a gente, ainda bem, né, que nós seres humanos somos assim, a gente gosta das outras pessoas, né? Claro. E gosta de se sentir bem com as outras pessoas e tudo, né? É difícil, discute-se a relação, não sei o quê, mas esse é o sentido, né? Então, assim... é um momento em que isso acontece, que isso te traz uma vontade de você ser bacana também, de você voltar a uma coisa que você tinha, o sentido Sei. é esse. Né? É muito voltar, essa música, especificamente essa música, e eu escolhi essa música por causa disso, é voltada para a coisa da beleza. A beleza a beleza não precisa ser aquela belezinha Walt Disney, né? A belezinha, não sei o quê, mas a beleza mesmo, a beleza bruta, a apreciação dessa coisa, essa manifestação da beleza como uma coisa que pode nos redimir de várias coisas, assim, pode nos tornar melhores. Eu acho que a beleza nos torna melhores. Claro. Né? A Pera em alguma circunstância da minha pré-adolescência, um dia eu recebi uma ligação e alguém me disse um poema do Vinícius de Moraes. Nesse tempo acontecia isso, né? E esse poema é um poema totalmente, não é daqueles poemas que todo mundo fala do Vinícius de Moraes, mas é um poema desconhecido chamado A Pera. E como você falou, uma coisa meio de uma natureza morta. Né? Diz assim, se eu souber falar, diz assim, como de cera e por acaso, fria no vaso a entardecer, a pera é um pomo em holocausto à vida. Entre bananas supervenientes e maçãs lianas, a pobre pera. Quem manda ser a? E esse poema do Vinícius... E esse poema do Vinícius, que é o único poema que eu sei falar, assim, provavelmente mal, deve ter outras coisas, as vírgulas devem estar, mas assim, é o único que eu sei. E esse poema, eu tenho uma grande admiração, um grande carinho por esse poema. E veio essa imagem, eu sou muito ligado à coisa de artes plásticas, assim, sou muito ligado à pintura, muito da coisa assim. Veio essa imagem da luz, do sol, não sei o quê. E de tudo, né? Da pintura, provavelmente da pintura holandesa, que tem toda essa coisa da luz, da reflexão e tudo. E tem tem duas coisas a falar mais sobre essa música, para não ficar falando aqui demais, mas assim, uma é a ligação que existe entre a geração da música popular, que vem de Chico Buarque, Caetano, Gil, Milton, Edu Lobo, Tori Caymmi, essa ligação com a poesia brasileira que antecede, ou seja, com Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Murilo Mendes. É muito próximo. Todos eles, quando dão entrevistas, falam disso, né? Porque eram leitores de poesia estrangeira também, de Garcia Lorca, etc., Walt Whitman, não sei o quê, mas basicamente essa poesia brasileira, quer dizer, nesse momento, lá na Bossa Nova, 58, 60, existia esse culto de amor ao Brasil, né? Não é amor, não estou falando aqui de patriotada, não, estou falando de um amor sincero a essa coisa. As pessoas liam poesia brasileira e tudo.
Então essa geração é muito influenciada por isso. Eu que sou de uma geração um pouquinho, porque naquele tempo fazia diferença, né? Fazia. Um pouquinho, assim, alguns anos para lá, também era bastante influenciado. Nessa geração tem uma figura incrível, que é o Vinícius de Moraes, que é um grande poeta do modernismo brasileiro e que faz a transição para a música popular e que é meio... torna isso uma coisa inteligível, né? Torna natural, faz na prática essa ligação. E essa música, é claro que eu não tenho essa pretensão de nem um pouco ser próximo da poesia de João Cabral de Melo Neto, mas eu digo assim, é um pouco, tem algumas procedimentos assim, não chega à essência, não chega à sofisticação, não tem nada de João Cabral de Melo Neto, eu nunca vou chegar lá, mas assim, ela um pouco tem essa forma de coisa. E ela tem uma particularidade que eu faço muito poucas letras para serem musicadas. Como eu falei, eu gosto mais das melodias, dá mais trabalho, e eu não escrevo poemas, eu não tenho aquele poema no caderninho. E às vezes eu acho que tem umas letras de música que se fazem hoje em dia que parece aquele livrinho que a pessoa escreve aquele poema no caderninho e depois acha que aquilo é uma coisa que está pronta. E geralmente não está. Mas assim, eu não ando com uma coisa que eu fico escrevendo, eu não tenho poemas escritos, não sei o quê. Então eu faço letra de música e em alguns momentos eu escrevo algumas letras para serem musicadas. Esse é um exemplo disso. Foi musicada pelo Milton Nascimento, que é raro também um compositor, vamos dizer, um compositor de melodias. Ele geralmente costuma fazer primeiro. Ele geralmente costuma fazer primeiro. É raro também um compositor de melodias fazer isso bem. Eu acho que algumas pessoas fazem isso bem, mas eu apontaria o Milton Nascimento e o Edu Lobo como pessoas que musicam bem. E, além disso, como eu sou muito implicante, eu estou aqui fazendo assim, confissões exaustas, né? Como eu sou muito implicante, eu comecei a implicar num determinado momento da música brasileira, começaram a aparecer vários letristas, todos fazendo um monte de letras feitas antes das pessoas musicando. Sim. O que é mais fácil, porque não dá esse trabalho de ficar procurando a sílaba e tudo. Mas e como eu achava que essas pessoas não tinham, não essas, todas as pessoas, mas uma grande parte não tinha na origem na música, eu achava artificial isso. Então aí que eu implicava mais e não fazia letra antes de música. Então esse é um dos raros exemplares de letras minhas escritas antes da melodia. Como vocês estão vendo, os letristas têm muito mais coisas a dizer sobre as músicas do que a gente possa imaginar. Eu acho que daria para a gente ficar falando só sobre uma canção ainda mais meia hora. Mas agora vamos ouvir essa música, Um Gosto de Sol, do Ronaldo e Milton. Alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira, lembrou os sonhos que eu tinha, e esqueci sobre a mesa como uma pera se esquece dormindo numa fruteira. Como adormece o rio, sonhando na carne da pera. O sol na sombra se esquece, dormindo numa cadeira.
alguém sorriu de passagem. Numa cidade estrangeira. Lembrou o riso que eu tinha e esqueci entre os dentes como uma pera se esquece, sonhando numa fruteira. A próxima canção é do Ronaldo com outro parceiro mineiro, Beto Guedes, também um dos membros do Clube da Esquina. É um texto meio espiritualista, né, Ronaldo? Concreto. Chama-se Amor de Índio. Uma linda canção e bem conhecida. Essa parceria com o Beto ainda vai acontecer de reunirem essas canções. O Beto é um grande artista, um homem muito sensível, assim, e talvez o maior baladista brasileiro, né? Demora anos para fazer uma balada, mas quando faz, então brasileiro não, talvez os maiores baladistas do mundo. Por isso que eu viciado em baladas. Mas eu conheci o Beto ali, garoto, né? Quando a gente estava nessa coisa de Clube da Esquina, apareceu o Beto, o Louco, os garotos e entraram ali naquele negócio. E a gente se deu muito bem desde o início por uma coisa maravilhosa que as pessoas se dão bem. Nós somos completamente diferentes um do outro. Isso é bom para parceria. Esse negócio de parceiro que você começa assim no churrasco, domingo, e vira padrinho da filha, para mim, por exemplo, não funciona. Eu conheço os meus parceiros, Celso Fonseca se dá super bem, a gente tem uma parceria maravilhosa, porque assim, a gente se vê, se gosta, se encontra, não sei, eu sou padrinho do filho do Beto. Mas eu sou padrinho do filho dele, mas nós somos completamente diferentes, entendeu? Completamente, são mundos completamente. Isso é muito bom, porque eu tenho uma grande admiração pelo mundo dele, sabe? Mas não mistura, que você não, é bom isso. É igual apartamento separado, esse negócio que dá certo no mundo civilizado. Né? E logo que a gente se conheceu, estava aquele processo de fazer. Essa chegada desses meninos, que agora a gente não é tão longe assim, também acontece isso também em relação aos meninos que vieram antes. Claro. Agora a gente é mais próximo, mas assim, da chegada desses meninos, temperou aquela coisa do Clube da Esquina bem, né? Trouxe uma coisa assim. E desde o início ficou essa história do Beto dizer, não, você produz meu disco, vamos fazer as músicas, não sei o quê. E eu peguei aquela fitinha, antigamente tinha fita cassete. Pegava a fita cassete, tinha uma coisa de cassete e fazia a música ali, né? E eu peguei essa música, o Beto ficou em Minas, eu fui para Los Angeles. Ah, sim. Aliás, o Ronaldo talvez o letrista que mais viaja no Brasil. Isso, não. Ele conhece o mundo inteiro. Não, mas assim, eu fui, aí fiquei fazendo essas músicas, fiz Lumiar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quer dizer, fiz lá, depois voltei, não sei o quê. E Amor de Índio tem assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar, porque assim, eu gosto muito das músicas de hoje, já falei que eu tenho Inveja, Branca. Eu tenho um grande amor pelas canções, as canções são feitas por outras pessoas e tenho um grande interesse pela vida e pelo trabalho de outras pessoas. Então, isso me dá o direito de algumas coisas que eu faço, eu dizer assim, puxa, Amor de Índia é uma dessas coisas, porque eu acho que é uma coisa que baixa de uma maneira assim, que não tem muita explicação, quer dizer, dá trabalho. Você fica, não é que baixa assim, chega, né? Psicografei, não é nada disso. Ralação, né? Rala até chegar. Mas, assim, quando termina, é uma coisa como se aquilo ali tivesse uma coisa assim, que um monte de gente quisesse dizer aquilo.
E eu acho que o negócio do compositor é esse. O compositor é uma pessoa que fica dizendo o que um monte de gente queria dizer. É claro. Porque é o que era para mim. O que é, continua sendo para mim. O que eu gosto? Eu não conheço muito, eu não lembro muito das letras das minhas canções. Eu lembro muito da letra das canções das outras pessoas. Eu sou incapaz de cantar uma música minha, mas sou capaz de cantar as músicas de outras pessoas. Por quê? Porque, para mim, o sentido dessa história é... Algumas pessoas fizeram umas coisas que é para a gente cantar e sentir isso, e sentir aquela coisa. Então, para mim, é só uma função que eu tenho ali de fazer isso. Você tem aquela sensação de falar, puxa, será que fui eu que escrevi isso? Às vezes. Às vezes. Essa não tem sentido porque ela parece muito comigo. Ela parece muito comigo, ela parece muito que eu, assim, no cerne, mas ela não foi assim. Eu falei, eu vou fazer uma canção que parece comigo, agora eu vou dizer para eles como é que se dança o baião. Não é nada disso. Eu estava procurando ali, chegou e eu estou falando isso hoje. Várias coisas, eu nunca pensei, algumas coisas aqui eu nunca pensei, mas estou pensando hoje. Eu nunca pensei isso, essa canção, não sei o quê, mas hoje, por exemplo, aquela música da Estrada, eu falei assim, chegou uma hora aqui, eu falei assim, cara, mas essa canção eu fiz para esse você, eu acho que sou eu. Então ela parece bastante comigo, ou pelo menos comigo daquela época. Mas ela hoje, para mim, é uma canção como se alguém tivesse feito. Amor de Índio, para mim, é isso, como se alguém tivesse feito essa canção e dissesse assim, puxa, que isso? Você está querendo me desestabilizar? Está querendo puxar meu tapete? Assim, você ficar meio sem chão, acho que é uma música assim. E a particularidade Amor de Índio, né, por ser essa coisa livre, né? Mas também porque eu admirava muito nessa época o Beto e a mulher dele, Silvana. Eu sou padrinho de um dos filhos dele. É isso, né? É tudo família. Não, eu não sou padrinho do Gabriel. Eu fiz a música chamada Gabriel, quando o Gabriel nasceu, mas eu sou padrinho do Ian. Mas como o Milton é padrinho do Gabriel, mas o Milton tem muito afilhado, eu não sei, porque tem que ter uma escala de afilhados. Assim, chegar uma hora que assim, agenda, 8 afilhados por dia. Eu não sei como é que consegue. Assim, mas eu sou padrinho do Ian. Mas eu acumulo a função de padrinho do Gabriel também, assim, nas horas vagas, entendeu? Porque aí já é o pacote. Ian, Gabriel, de vez em quando encontro, dou uns conselhos, falo essas bobagens que você tenta exercer essa... Mas o Beto e a Silvana se chamavam de Indinho e Indinha. É uma coisa linda isso, né? É uma coisa maravilhosa. Então, de alguma maneira, isso influenciou para eu fazer uma música chamada Amor de Índio. Eu achava lindo aquele casal jovem, assim, aquele amor, uma coisa... E essa coisa de chamar um outro de Indinho e Indinha é uma coisa... É linda mesmo, no bom sentido. Assim, Amor de Índio. É sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Todo dia é de viver para ser o que for e andar e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado
e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo. Tudo que move é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Pelo fato do Ronaldo ser um dos principais membros do famoso Clube da Esquina, que é uma fase de uma tremenda importância na música popular brasileira, muito mais do que muita gente imagina. O Clube da Esquina tem uma importância tão grande quanto a Tropicália. O Clube da Esquina tem uma importância muito forte por ter trazido para a música brasileira esse lado pop, esse lado rock, mas de uma forma mineira, de uma forma nacional. E o Ronaldo faz parte desse grupo, então, eventualmente, ninguém imaginaria que o Ronaldo não fosse mineiro. Muita gente fala, o Ronaldo, aquele mineiro lá do Clube da Esquina. Ao contrário, o Ronaldo é de beira de praia. Ele é de Niterói. E quando ele faz uma das suas mais lindas canções, Cais, as pessoas até podem pensar, puxa vida, como é que ele se mete a falar de cais, de mar? Esse cara que deve ter conhecido o mar lá com uns 15 anos de idade. E o cais tem tudo a ver com o mar, não é? Tem tudo a ver. Esse negócio de Minas, Guimarães Rosa falava assim, supostamente errando o português, mas como ele era craque de bola, ele não errava. Ele falava assim, Minas é muitas. E está certo, né? Está certo. Minas é muitas. E ele dizia assim, que Minas é a caixa d'água. É o centro, é a caixa d'água, onde os rios correm, né? Ali. Na realidade, essa coisa mineira a gente foi se batendo. O Clube da Esquina provavelmente foi uma das coisas mais universais que aconteceu na música brasileira. E tem até mineiro, como várias coisas, e esse foi feito de várias, né, com várias influências, de várias maneiras, em vários lugares. A gente transitou muito nessas estradas. Mas depois de um certo tempo ficou essa coisa mineira, e em alguns momentos pejorativa, porque, por exemplo, quando fez, sei lá, 25 anos, dizia assim, a manchete de jornal dizia assim, o Sgt. Peppers, né, porque é considerado o Sgt. Peppers da discografia brasileira, esse disco da Esquina 1, o Sgt. Peppers de Minas. Aí dizia assim, mas por quê? Quer dizer que o Lupicínio agora, o Lupicínio de Porto Alegre. Quer dizer, tudo é assim, quer dizer, a única coisa que não... Entendeu? Claro. A única coisa que não sem ter essa coisa é o tropicalismo, que aí é uma coisa, principalmente, devia ser o tropicalismo da Folha de São Paulo, né? Devia ser isso, né? Eu prometi que não ia ligar a minha coisa, mas tudo bem. Mas assim, então Minas é isso, e fora para mim, meus pais,
são do norte do estado do Rio, onde na realidade é Minas. Aquilo ali tudo é Minas. Quando eu ligo ali o estado do Rio, é tudo igual, só tem fronteira porque... Né? E meu pai foi... Meus dois irmãos mais velhos nasceram em Ubá, terra de Ari Barroso. Então meu pai era viajante, vendedor, no início da vida, da Zona da Mata. Sim. O que é tudo igual, a Zona da Mata é que tudo ali. Então já tenho quase que eu nasci em Minas. Eu fui nascer em Niterói, né? Meu pai foi transferido, eu fui para Niterói, eu nasci em Niterói com grande orgulho na beira da praia de Caraí, chamada Casa de Saúde Caraí. Eu morei até os 10 anos em Niterói, a infância feliz de moleque de rua. E de beira-mar. E de beira-mar. Então, já está explicado. Depois, agora, recentemente, 2 anos atrás, eu ganhei o título de cidadão mineiro, aquela medalha da Inconfidência, não sei o quê, em Ouro Preto, formatura, não sei o que, eu ganhei isso. Depois teve uma cerimônia no Palácio, eu chamei o Milton e a galera do Clube da Esquina, o Milton foi me entregar, junto com o governador de Minas, né? Aí eu agora sou mineiro oficialmente. O que é bom, por um lado, o que, por outro lado, para uma pessoa que acredita que o mundo devia ser sem fronteiras e sem países, o que também, tudo bem também, né? Mas eu tenho orgulho de ter nascido em Niterói e me mudei para o Rio aos 10 anos e eu sou muito carioca, assim, meu jeito, né? Bastante, vocês devem ter notado. E fica engraçado que os mineiros acham que eu sou o mineiro mais o carioca mais mineiro que existe, e os cariocas acham que eu sou o carioca mais mineiro que existe. Então está tudo bem. Essa música Cais, certamente, se eu tivesse que ser lembrado, se nos próximos tempos, assim, uma canção tivesse que ser lembrada minha, certamente seria essa. Em qualquer resenha que se fizesse, os críticos, os conhecedores da música popular, certamente seria essa. Essa música foi feita para a Nana Caymmi, em duas coisas. Foi feita para a Nana Caymmi cantar e foi feita para a Nana Caymmi, para a figura da Nana Caymmi, especialmente depois daquela vaia que ela recebeu com a música Saveiros no Festival Internacional da Canção. A gente fez especialmente por causa disso. E eu até hoje suspeito que eu também, como eu estava começando a compor, bom, eu conheci o Milton Nascimento, então, assim, eu conheci o Milton Nascimento no Rio de Janeiro, tomando umas batidas de limão num botequim ali perto da minha casa, e logo depois eu fiquei doente, tive várias ziquezeiras assim. Então eu costumo dizer que eu conheci o Clube da Esquina todo na cama, porque o Milton foi me apresentando, chegava Márcio Borges, aí abriu o quarto, esse é o Márcio Borges, o Márcio sentava, aí o dia Fernando Brandt, fui conhecendo isso aqui. Então a minha casa virou, casa que eu morava com meus pais, meus irmãos, virou uma espécie de QG, assim, né? Liberou geral, tinha festa, não sei o quê, essa galera o dia todo ali. Então o Milton um dia me mostrou essa música, falou esse negócio da Nana, mas eu sempre fiquei achando que era um teste, para ver se eu encarava mesmo, se eu era bom mesmo, né? E essa é outra música que baixou. Esse baixou não é um baixou assim, baixou, mas baixou, sei lá, aconteceu, deu trabalho, eu procurei, sei lá, encontrar as palavras vieram vindo, inclusive porque eu acho que essa baixou realmente, porque eu escrevi Cais com 19 anos de idade. É impossível, quer dizer, foi possível, é possível. Eu conheço muita gente, 15 anos de idade, não sei o quê. Mas nessa época, os jovens de 19 anos não eram tão assim, não é? Não sei explicar, mas... Uma maturidade, não, né? Não sei de onde vem. Também desisti de saber, porque também essa canção naturalmente já não é mais minha, né? As canções deixam de ser suas também, né? Quando você vai ouvindo... Elas passam a ser dos cantores, dos arranjadores, dos músicos e do povo, né? E deveriam ser suas só na hora de receber direito autoral, mas naturalmente os políticos do Brasil eles esquecem disso, né? Claro. Essa é outra questão que não vamos falar, mas assim...
Aí botam a culpa no ECAD, que não é o culpado por isso. A culpa são deles mesmo, que são donos de rádio e não pagam. Então, essa gravação do Milton Nascimento, né, foi a primeira gravação, a Nana veio gravar depois. Tem uma particularidade, que hoje estava aqui no negócio da letra, como é que... Assim, mas como é que é a letra mesmo? Que tem uma particularidade, é que quando foi gravada essa canção, a gente estava no estúdio, nessa época não era esse negócio que tem um produtor, não sei o que, o artista agora não pode entrar, aquela coisa gravada. Antigamente era assim, era um bando de maluco no estúdio, atrás da coisa, e todo mundo gravando aquilo ali. Terminava de gravar música, festa, não sei o que, o negócio era mais livre, né? A gente gravava os discos assim, também levavam... As gravadoras tinham tempo para você também ficar gravando aquele disco, um tempão, todo dia uma festa. Né? Então, quando o Milton entrou e gravou, na realidade ele gravou, fala nossa gíria, ele começou a passar uma música para ver, para sentir como é que era. Né? Coloca os fones para ver se o fone está bom, não sei o que, cantou uma vez. Quando ele saiu, entrou assim, como foi? Eu falei assim, tá ótimo. Ele falou, não, mas eu estava só ensaiando. Não vai gravar mais não. Não vai mais gravar, mas eu preciso gravar, eu não cantei ainda não, você não vai gravar. E a gravação que existe é uma gravação que ele cantou a primeira vez. E aí, quando ele cantou a primeira vez, ele não cantou, a primeira vez fala me encontrar, de encontrar, e a segunda... no final da música fala de me lançar. Então a gravação dele tem 2 vezes de me lançar. Então essa música só foi gravada não sei se é corretamente, porque a gravação do Milton é tão maravilhosa que ela está corretamente, está tudo certo. Eu não tenho nenhuma reclamação sobre isso, pelo contrário, né? Só tenho alegria. Mas na realidade eu teve essa pergunta, se afinal de contas, como é que é? Eu falo, não, aconteceu isso, ele gravou assim. E aí ninguém deixou mais ele gravar, ele aceitou, né? Isso, porque era muito sensível aquilo, ninguém queria... Provavelmente ele teria gravado isso milhões de vezes, totalmente sensível, melhor ainda, não sei o quê, mas naquele tempo esse negócio, aquela força do povo, né? Não vai, e ficou assim. E depois mas ele vai gravar a versão certa, gravada pela Elis Regina. Ah, sim. Quer dizer, a Elis é que gravou. O verso é o seguinte, invento o amor e sei a dor de encontrar, e não e sei a dor de me lançar. E sei a dor de me, e sei a vez de me lançar é lá no final, é o último verso da canção. Vamos lá, Marcelo. Cais. A grande canção de Ronaldo Bastos e Milton Nascimento. Para quem quer se soltar, invento o cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua nova a clarear, invento amor e sei a dor de encontrar. Eu queria ser feliz, invento o mar, invento em mim
quem quer me seguir. Eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento o cais e sei a vez de me lançar. Arrasou, hein? Oh, parabéns, muito bom. Arrasou. É bem Milton, né? É, com a interpretação dele, arrasou. Está ótima, Marcelo. Pô, muito bom. Parabéns. Competindo com a Elise e com o Milton não é fácil, hein? Nada aqui é fácil. Oh, fácil não tem graça. Se fosse fácil, a gente... Falando em Elis, o último show da vida dela chamava-se Trem Azul, que é uma composição do Ronaldo em parceria com Lô Borges. É a última canção que nós vamos ter hoje. E que dá aquela sensação de liberdade. O Ronaldo tem muito a falar sobre o Trem Azul, como foi. O que representa Trem Azul. Eu nunca pensei que eu tivesse muito a falar. Né? Eu sempre achei que eu ia chegar aqui e não ia falar nada. Bom, o Trem Azul, eu não sei, eu já falei que agora parece que tudo desce, né? Você parece um centro que está baixando tudo, né? É a mesa do bar, né? É a mesa do bar. O Trem Azul, assim, é quando você consegue fazer para um compositor que é discípulo de Dorival Caymmi, quando você consegue fazer uma coisa extremamente simples, com pouquíssimas, deixa eu ler aqui, são 7 frases, sendo que 3 de refrão que se repetem. São 4 frases, na realidade, dizendo um monte de coisas que na hora você nem quando escreve está sabendo que está dizendo aquilo, né? Quer dizer, aquilo vai assim, você faz, aí depois você fica assim, mas é isso mesmo. É muito simples. Isso é a coisa essa coisa que eu mais persegui. Tem uma pergunta assim para compositor, um negócio de entrevista, que sempre tem a mesma pergunta assim, qual é a canção que você gosta mais? Você tem que escolher uma, né? Porque não pode... Aí eu escolho o Trem Azul. Trem Azul é a minha canção. É claro que em outros momentos eu gosto de outras. Geralmente eu gosto mais das canções dos outros que das minhas, mas assim, é o Trem Azul. E é o Trem Azul, por que é o Trem Azul? Porque eu escolhi. E também claro, as minhas músicas tiveram interpretações de grandes artistas, de grandes cantores e tudo, mas pela gravação original do Trem Azul, do Lô Borges, pelo momento em que ela se coloca nesse álbum mágico chamado Clube da Esquina, nessa gravação pelo solo do Toninho Horta, e depois pela gravação da Elis. Muitos anos depois. Muitos anos depois, e uma pessoa que, muitos anos depois disso tudo acontecer, de quem eu fui muito amigo e de quem eu sinto muita falta. E foi um momento que marcou esse momento, que ele estava partindo para outras, o Trem Azul era quase como partindo para outras dimensões, acabou partindo para uma dimensão que a gente não conhece bem nem pode falar mal, mas certamente, como nós seres humanos somos egoístas, nós gostaríamos que elas continuassem aqui com a gente mais tempo, né? Mas isso é a fatalidade, a vida, mas assim, me lembra essa gravação primorosa de Trem Azul e também o fato de ter essa amiga que eu perdi tão cedo. E também eu falei numa hora aqui que eu tive sorte de
de ter me tornado amigo de alguns dos meus maiores ídolos, né? Um foi o Dorival e outros, e o outro foi o Antônio Carlos Jobim. E quando você estava falando uma história de não sei quem que te ensinou, como é que era? O negócio que te ensinou o Aldemir Martins. O Aldemir Martins. O Tom Jobim eu convivi bastante e me ensinou essas coisas que só tio, né? Só tio ensina, né? Que você passou um tempo numa casa em Londres ali e ele me ensinou assim, essas coisas, por exemplo, que eu era naturalmente um jovem cabeludo e esculhambado, né? Quer dizer, então aquele cara que fazia barba, assim, não sabia lavar a pia depois, aquele cara que ensina a jogar aquela aguinha, naquele tempo que você faz com a gilete, assim, jogar aquela aguinha, a fritar o ovo, a esquentar o arroz, essas coisas básicas, que você só aprende com essas figuras assim, que você diz assim, claro, eu aprendi com Tom Jobim tudo, mas assim, eu aprendi essas coisas que são as que ficam, entendeu? É assim, como é que esquenta o arroz, né? E o fato de o Tom Jobim ter se apaixonado por essa música, né, e ter inicialmente começado a fazer uns ensaios no Rio de Janeiro, ali com o João Donato, com o Miúcha, reunia o pessoal fazendo os ensaios. Depois, em determinado momento, eu fiz um disco chamado Cais, que eram as minhas músicas interpretadas. Assim, eu escolhia umas pessoas da música popular para fazer versões diferentes das versões conhecidas. E aí eu sabia que o Tom fazia essa versão de O Trem Azul, chamei para gravar, e ele topou e gravou. E depois do último disco dele, que é o Antônio Brasileiro, que ele fez uma versão para o inglês e gravou nesse disco, que é o último disco que ele gravou. Então, pelo fato de ser o Tom Jobim. E essa música tem a ver com os Jobins, porque logo depois que eu conheci o Tom, eu conheci o Paulo Jobim. Primeiro eu conheci o Tom, depois eu conheci o Paulo Jobim, e aí eu fiquei sendo o amigo do Paulo. Sim. Né? E aí eu virei sobrinho, né? Que é um amigo do Tom também, mas o amigo do Paulo, meu parceiro. E nessa época, a gente viajou, sei lá, estava viajando, né, pela Europa de trem, e um dia eu peguei um trem que era verde, o trem azul, incrível, o trem azul real era verde. Peguei mas trem azul soa muito melhor. Ninguém faz uma música, vai no trem verde. Não dá, né? Tudo é som, né? Música é som, né? E aí, dessa viagem entre Roterdã e Amsterdã outra vez, me veio a ideia de fazer uma canção chamada Trem Azul, apareceu essa melodia e eu fiz essa canção aí, que é a canção que eu mais gosto. E é um clássico da nossa música popular, mais uma obra maravilhosa desse nosso querido amigo de muitas horas e de muitas canções, que é o Ronaldo Bastos. Obrigado. Na versão Obrigado, do Marcelo. Meu amigo Zusa. Marcelo. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficam
canção do vento, não se cansam de voar. Ei, você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. De novo, ei! Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Ei, 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 você pega o trem azul. O sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Yeah. Marcelo Onofre. Ronaldo Basto. Obrigado. Valeu. A história de Americana você não contou. Ronaldo Basto. Obrigado a vocês. Obrigado. Então, vamos? Vamos? Até as perguntas. Sim. Então, sem perder a magia, né, dessa atmosfera mágica que o Ronaldo criou para a gente, vamos passar para as perguntas. Se alguém tiver algumas perguntas, então passamos às perguntas do público. Obrigado. Quem é? Aqui. Boa noite, Zusa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ronaldo. A gente está transmitindo agora essa palestra ao vivo no site da CPFL Cultura. Tem cerca de 100 pessoas acompanhando ao vivo no site, muita gente se emocionando pela internet, Que bom. contando histórias das músicas aqui. Inclusive, o Maximiliano, ele falou assim, depois de ouvir Todo Azul do Mar, ele falou que acabou de decidir uma coisa, vai se declarar hoje, vai criar coragem de dizer quero te amar para a amada dele. Que maravilha! E ele emenda uma pergunta a respeito da Elis, que foi a última citação de cantora de vocês. Ele queria que você falasse da interpretação da Elis nas canções de amor, se entregando bastante. E a Lilian, ela complementa, ela gostaria de saber se você compôs alguma música específica para ela, para Elis. Não, eu não tive... eu compus, não para ela cantar, mas eu compus com o Beto Guedes uma música chamada No Céu com Diamantes, dedicada a ela. Depois que ela se foi, a gente escreveu essa música chamada No Céu de Diamantes com o Beto Guedes. Ele gravou. Foi feita inspirada nela, né? Mas não, a gente conviveu assim intensamente
durante algum tempo. Ela gravou algumas músicas minhas, mas, na realidade, eu não tive tempo de fazer uma música que fosse feita para ela, assim. Mas todas as músicas são feitas para os cantores, né? E no caso da Elis, qualquer música que você faça é feita para ela, é só ela cantar. Passa a ser dela quando ela canta. E a Elis cantando música de amor, a Elis cantando qualquer coisa, né? Eu acho que ela era uma cantora que se entregava, né? Que cantava com tudo, né? A baixinha era fogo, porque com erros e acertos, né? Mas ela era verdadeira o tempo inteiro, né? Ali era tudo verdade. E eu acho que canção de amor tem que cantar com verdade, senão não é canção nem amor, né? É basicamente isso. Eu só não sei para onde eu olho, se eu olho para ele, se eu olho para cá. Está respondido? Tem que olhar para lá? Não, mas eu tenho que olhar para lá, para lá, para lá. Tá. Eu tenho um livro aqui, o Clube de Esquina, né? Os Sonhos da Velhice, do Márcio Borges. E achei bacana o clima da juventude, do pessoal, de bem amistoso e tal. E, salvo engano, em alguns momentos rolava algum ciúme, né? Entre as parcerias, entre a letra, a composição. Realmente tinha isso, essa... Não sei se competição, mas esse ciúme, essa letra é minha ou alguma coisa assim? Eu tenho uma frase, eu não vou pedir direitos autorais sobre ela. Mas assim como a canção move o mundo, o ciúme move o mundo, você sabe, né? O ciúme é uma força muito poderosa. E é natural. Agora depende que grau de ciúme é isso, né? Depois, um ambiente de criadores é sempre assim, né? Os egos são sempre muito avantajados, né? E expressivos, e cada um tem a sua coisa. Mas não, assim, esse clima do Márcio, eu acho que é uma coisa assim... A gente tinha um clima muito de colaboração, inclusive. Tem em algum momento, esse livro, ele fala do negócio que a gente inventou, que era um negócio chamado Socorros Costa, que Socorros Costa era um negócio que era um negócio de reboque que tinha em Belo Horizonte, então tinha assim um outdoor, Socorros Costa, um reboque. E aí teve nas gravações do disco do Beto que eu produzia, eu inventei essa história, que era o seguinte, porque é muito difícil você fazer um disco que tenha uma unidade. E se começa assim, vários letristas, né? Você não consegue ter essa unidade, começa a se repetir as palavras. Então eu fazia assim, baixava a autoridade, dizia o seguinte, pegava as letras todas reunidas e dizia assim, não, tem muito sol, muda isso. Aí juntava Murilo, Marcinho, Fernando, não sei o quê, e ficava ali tentando que o disco tivesse uma unidade de letra. E dentro disso a gente criou uma coisa de solidariedade que investe, por exemplo, em Amor de Índio, como é que tem? Abelha que vale o mel, a abelha que vale o mel vale o tempo que não voa. Isso aí que eu estava embatucado com essa frase, pedi para o Marcinho, ele fez esse negócio, entendeu? Para mim. Eu falei assim, cara, só tem essa frase aqui, não sei o quê. Eu falei, é isso mesmo. Então a gente criou a gente tem uma... Agora, eu estou dando uma resposta meio mineira, não que sim, para a sua pergunta, nem que sim, nem que não. O ciúme, naturalmente, você tem certas coisas assim que você vê assim, o Milton, por exemplo, ele sabe a quem ele vai dar uma melodia. Eu nunca vi uma pessoa saber isso tão bem. Quando ele faz uma melodia, ele sabe de quem é. Mas, naturalmente, você está tudo assim, fica aquela melodia linda, assim, você fica louco para pegar aquela melodia para você, né? Para quem é louco por melodia, faz isso, né? Mas esse ciúme sempre foi um ciúme muito, muito legal, assim, e criativo, eu acho. A gente sempre trocou coisas e... Tem muitas coisas assim que parecem, por exemplo, no disco Clube da Esquina tem um girassol da cor do seu cabelo, Márcio Borges, que é uma coisa nitidamente, que é uma música dele, quer dizer, tem a característica dele, mas é muito parecida comigo. Porque quando eu cheguei com outras palavras, cheguei assim como cada um chegou com outras coisas. Então eu cheguei com esse outro universo, assim, não sei o que, não sei o que. Então, geração. E ele falou para mim, aquela música que parece com você. E você olha e diz assim, parece uma música
naturalmente com a marca dele. Ou é um Márcio Borges via Ronaldo Bastos, agora tudo no Facebook é via não sei o quê, né? Ou é isso, ou é um Ronaldo Bastos processado por Márcio Borges. Mas esse é uma coisa bacana.